Com você. Tá lá? Muito bem. Vamos lá, então? O pessoal parece que vai depois distribuir o papelzinho para as perguntas. Perguntas fáceis. Isso. Fáceis. Perguntas fáceis. E as perguntas vocês podem fazer fáceis, né? Para a gente responder depois no final. O que eu quero agora, ficou claro, assim, essa lógica, quando a gente pensa, então, numa mudança de visão de um paradigma, ou seja, uma visão de ser humano, uma visão da vida, o entendimento do sofrimento dentro de uma perspectiva, dentro dessa visão de ser humano, uma perspectiva espírita ou de uma visão espiritual do ser, a gente começa, então, a mudar o entendimento do papel do sofrimento na nossa vida. Então, eu tenho chamado esse processo de a pedagogia do sofrimento. Então, tem sido o conceito que eu tenho trabalhado. O sofrimento, ele não é punitivo, ele é pedagógico. Sempre pedagógico. A dificuldade que a gente tem, primeiro, é porque a gente fica sempre nesse sentido de tentar entender pela nossa razão, pelo nosso nível de consciência, da personalidade, um aprendizado que, às vezes, é um aprendizado da alma. E aí, às vezes, a gente racionalmente não consegue estabelecer uma conexão muito clara do que a gente precisa mudar. O que eu comecei a trabalhar ao longo desses anos foi justamente de ajudar as pessoas, algumas pessoas estão me perguntando aqui sobre isso, ajudar as pessoas não a mostrar para elas, olha, tá vendo, você tem que aprender, porque o processo mais complexo é você perceber o que aquele sofrimento está desafiando de transformação em você. A transformação de quê? De valores. Valores aqui não são só princípios. Já? Gente, deixa eu ver se é fácil. A questão, quando a gente fala de valores aqui, dentro da axiologia, da ciência que estuda valores, a gente tem 3 abordagens de valor, sobre o que é valor. Um que é mais comum, que é o valor de troca, né? O valor econômico, o valor de troca. Né? O valor que a gente empresta às coisas para que elas possam ser trocadas, o valor econômico, financeiro. A outra são valores como princípios. Valores como princípios norteadores. Os princípios, os valores espíritos, os valores de uma empresa, então são norteadores de uma conduta. O terceiro conceito de valor, que é o que eu uso quando a gente fala de transformação de valores, valor é tudo aquilo, valor então é tudo aquilo que serve para atender uma necessidade humana. Então valor é tudo que serve para atender uma necessidade humana. Naquele nosso guerreiro, qual era um dos valores que a gente colocou aqui? Alguns dos valores que eram principais para ele? Força, vontade. Ou seja, então força para ele é um valor, porque é uma necessidade dele. Ele tem que ter força para ele poder atender um sentido de vida, para ele ser feliz, para ele ter uma realização, para ele conseguir coisas, isso tem um valor para ele. Se a gente está num deserto, a água tem um valor especial para a gente. Por quê? Porque tem uma necessidade. Então, só que tem valores que são coisas materiais, tem coisas que são valores que são dessa ordem mais sutil, de valores como forma de a gente ver, da gente se ver. Então eu chamo isso de traços de caráter. Que traços de caráter não tem a ver com bom ou mau caráter, não é essa visão popular. É aquilo que nos caracteriza. Quando eu coloquei aquele mecânico, né? Qual é o traço dele? O que é ele naquele exemplo que a gente deu aqui? Que ele ainda traz de uma forma muito significativa. Ele não é mais um guerreiro, mas a forma como que ele reage, o que tem ainda daquele guerreiro? Aqueles valores. Então ele acha que tinha que resolver pela força, por isso que ele pega lá a chave de fenda, se fosse uma espada, eu espetava ele. Às vezes vai lá e espeta mesmo, né? Às vezes vai lá e espeta. Tinha que ser do meu jeito, ou seja, tem a questão do poder. Como é que o mecânico vai ter poder sobre o supervisor dele? Não tem, ele está numa relação definida de hierarquia, onde ele tem que aprender a lidar com esse nível de poder. Que ali tem um desajuste, mas ele precisa aprender, porque ele está numa situação real de poder. Então, ele está sendo experimentado num ajuste daquele valor poder. Percebem isso? Se ele não está consciente disso, ele permanece com uma relação de poder muito rígida em relação àquele guerreiro e ele vai sofrer porque ele não consegue ser o guerreiro. Lamento, mas a gente não consegue fazer com que as coisas sejam do nosso jeito. Como é que a gente sabe normalmente que acontece isso? Quando a gente tem aquelas frases assim, mas como é que pode? Eu adoro essa frase, né? Mas como é que pode? Claro que pode, né? Como é que pode ele agir assim? Claro que pode, tanto é que agiu, né?
Como é que pode as coisas ser assim? Pode, tanto é que aconteceram. Quando a gente fala como é que pode, a gente está desafiando o poder, né? Como é que pode? Porque eu acho que não podia, não devia, que não era. Ou seja, tem uma relação de poder. Isso, a gente não se dá conta, tem a ver com a nossa prepotência. Prepotência aqui, e aí a gente vai começar a falar disso, isso que vai ser importante, prepotência aqui não tem a ver com arrogância. Prepotência é uma forma, arrogância é uma forma prepotente e orgulhosa de ser. Eu sou bom mesmo, entendeu? Você não sabe nada. Arrogante, isso mesmo. Chupa essa manga. O pessoal lá em cima não te vê. Chupa essa manga. É isso. Prepotência é um poder que eu gostaria de ter. Prepotência é um poder prévio, é um poder que eu gostaria de ter, mas que eu não tenho. É um poder que eu desejava ter, mas que eu não tenho. Queria tanto que meu filho fosse assim. Aqui ninguém deve pensar assim, porque aqui a gente tem, né, já um pessoal que estuda, já tem outra compreensão. Eu queria tanto que como é que pode? Aí vem o como é que pode. Como é que pode ser assim? Tinha que ser do outro jeito. Quem disse que tinha que ser do outro jeito? É do jeito que é. Então, a prepotência tem a ver com uma identificação nossa com o poder que a gente gostaria de ter para poder consertar as coisas. Fazer com que as coisas funcionassem do nosso jeito, né? Do que a gente acha que é certo. Porque a gente sempre acha que está, né? Claro, né? Mas vejam, então, mas está errado eu perseguir aquilo que eu acho que está certo? Não. Mas tem um limite, né? Qual é? Qual é o limite disso? De eu fazer as coisas do jeito que eu quero? A realidade, né? A realidade, né? A realidade, eu quero que seja assim. A realidade fala assim, ó, não é bem assim. Como é que a gente faz? A prepotência é um exercício de desenvolver. Quem às vezes se sente impotente diante de coisas da vida? Então, caramba, então agora eu fiquei em maus lençóis. Porque quem sofre de impotência é porque é prepotente. Por que eu me sinto impotente de uma coisa que eu não tenho poder? É porque eu achava que eu queria ter esse poder ou que eu tinha esse poder. Então, quando eu sofro de impotência, é porque eu tinha uma ilusão de poder. E isso que está me levando a uma compreensão de um real poder que eu tenho. Então, se eu tenho um poder, eu exerço. O poder que eu não tenho, eu aceito. 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 Eu não posso. Hã? Não é prepotente, porque veja, a potência é importante. Eu tenho que ter uma potência. Ela está perguntando, então não é prepotente. Eu tenho que ser potente, por exemplo, para estar aqui. Se eu for prepotente, vocês têm que entender, tá vendo? Como é que não entendeu? Ou então, será que ninguém entendeu? E tal. Então, porque eu estou aqui na ilusão de que todo mundo vai compreender, todo mundo... Não, tem gente que não vai gostar da minha piada. Acho que eu sou abusado, que eu sou irônico demais. Agora, eu não estou pretendendo, então, que todo mundo tenha um nível de aprovação. Então, por quê? Porque eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em oferecer o meu melhor, aquilo que eu faço com o maior poder que eu tenho. Agora, nem todo mundo entendeu. Bom, é isso, cada um tem uma limitação, cada um tem um ponto diferente, né? Ok, isso não vai impedir que eu vá querer que todo mundo faça de um jeito, ou me cobrar, porque aí é que entram os nossos problemas, né? Que a gente começa em função disso. Então, isso não é prepotência. Eu assumi o poder que eu tenho. O poder que eu tenho, eu assumo. Vocês viram que eu cheguei ainda há pouco, falei? Eu faço o meu melhor com o meu cliente. Isso é poder. Agora, isso não é suficiente para que ele mude. Impotência. Não é impotência por quê? Porque eu não tenho esse poder, então eu nem me abalo. Eu não me abalo, por quê? Se eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, então, e compreendo que tem uma dificuldade que é dele. E aí, com isso, eu não fico irritado com um cliente, por exemplo, que não melhorou. Imagina eu falar assim, mas não melhorou, mas que mulher chata. Tá vendo? Ela não compreendeu que ela é. Ela não compreendeu que ela é arrogante e prepotente. Quem está sendo arrogante e prepotente? Eu. Quando eu compreendo, eu sei que sim, sei que é difícil mesmo. Isso faz com que eu compreenda que, na verdade, quando a gente sofre, não é por maldade, não é porque a gente é culpado, é porque nós somos ignorantes ainda daquilo que nos move na vida, do que a gente acha que é bom e que não está fazendo bem. Quando a gente faz isso, inclusive com a gente mesmo, a gente começa a olhar para os nossos problemas de uma outra forma, uma forma mais compreensiva. Todo mundo quer desenvolver espiritualmente, mas a gente acaba desenvolvendo um nível de rigor e de rigidez que vai na contramão do desenvolvimento espiritual, porque uma das condições de espiritualidade é compreensão, é tolerância, e a gente não é tolerante com a gente. A gente não é compreensivo com as nossas falhas, o que não quer dizer acomodação, mas não vai ser compreensivo, que realmente eu ainda sou movido por um momento de raiva. Esse é o meu desafio, esse é o meu foco, então aqui que eu vou concentrar. Agora, como é que eu posso? Né? Olha só, eu não podia ter reagido assim. Quem disse que não? Vejo que tem uma prepotência minha de querer ter um poder sobre mim mesmo que eu ainda não tenho.
Veja que nessa hora que a gente se cobra assim, vocês conseguem ver que tem um orgulho? Eu queria ser melhor do que eu sou. Em vez de reconhecer que eu ainda tenho aquela dificuldade, eu queria ser melhor, já não podia estar fazendo assim, porque eu sou espírita. Olha, quer dizer então que eu já deveria estar num patamar que eu ainda não estou. Então eu queria ser melhor do que eu sou. Isso é um filhote do orgulho. Não é aquele orgulho, é o filhote do orgulho. Tem os filhotinhos, né, do orgulho que são... porque a gente não sou orgulhoso, ninguém é orgulhoso mais aqui, né? Mas tem os filhotinhos do orgulho que depois a gente vai falar. O que eu comecei a perceber é que esses traços é que determinam a cristalização deles, e essa repetição é que ao longo das vidas vai trazendo um desequilíbrio que pode resultar no corpo, pode resultar nas relações, no mental, no emocional, para cada um de uma forma diferente. Então eu nunca sei, diante do problema que tem, qual é realmente a causa, o que precisa mudar. Mas o que eu sei é que tem que mudar alguma coisa. Então o que a gente precisa olhar? Olhar para o nosso sofrimento e ver o que é que ele está desafiando, que para nós é mais difícil. Obrigado. Está perdoado, meu irmão. Acontece nas melhores famílias. Eu estou desenvolvendo aqui agora minha ampla compreensão, gentileza, isso. Fica tranquilo, de boa. A questão é nós conseguimos olhar para o nosso sofrimento e ver o que o meu sofrimento, e isso que eu comecei a ver aqui, a coisa que é difícil, mas ao mesmo tempo está presente, não poderia ser diferente, é que a observação e a análise do seu sofrimento já pode indicar aquilo que você precisa mudar. O tipo de problema, o tipo de reação, a dificuldade que você tem de lidar com aquele problema, qualquer que seja ele, já tem indícios e indicações daquilo que você precisa mudar. Essa observação é difícil às vezes de fazer sozinho, mas todo sofrimento tem essa possibilidade. A gente, entendendo ou não, ele tem os elementos para desenvolver aquilo que a gente precisa aprender. Os problemas físicos, emocionais, etc. Eu quero dar alguns exemplos para vocês entenderem essa lógica, para depois vocês serem bem generosos nas perguntas, né? Então, por exemplo, isso acontece com todos os problemas físicos, emocionais, psicológicos graves, relacionais na família, do processo obsessivo. Processo obsessivo. Por que a gente sofre o processo obsessivo? Né? Então, por exemplo, os problemas físicos. Quando a gente está falando dessa visão integrada, eu vou ter que encurtar aqui meus exemplos. Estou vendo aqui para poder encurtar meus exemplos. Como a gente está falando de uma visão integrada, aquilo que acontece no nosso corpo é um reflexo daquilo que está acontecendo no nosso ser como um todo. Então, se nós estamos falando de uma visão integrada, nós estamos falando que aquilo que acontece no nosso corpo influencia a nossa alma e aquilo que nós trazemos da nossa alma influencia o nosso corpo. É uma conexão total, é interligação e interdependência. Por isso que quando aparece um sofrimento visível no nosso campo de consciência, é sinal que tem alguma coisa mais ampla que precisa ser mudada. É por isso que a gente consegue, a partir do sofrimento, começar a buscar entender o que é que está sendo levado a uma modificação, a uma transformação. Tá? Problemas físicos, por exemplo. A gente poderia dar vários exemplos, e a dificuldade aqui é porque eu não faço essa correlação, assim, problema de coluna tem a ver com falta de estrutura na vida, não é nada disso, porque tem gente que sofre de coluna porque tem lá um problema de insegurança, tem outro que é por rígido, tem outro que isso é rigidez. Gente, tá, na maioria das vezes pode ter a ver, mas para cada um a história é tão diferente, nós temos histórias tão diferentes, vidas passadas, famílias tão diferentes, que cada problema tem uma relação completamente singular. Eu cheguei a um número que tem 8 bilhões de alternativas. Para cada um, é a população da Terra, para cada um tem uma possibilidade diferente. Então, esquece, não adianta eu tentar estabelecer que isso fígado tem a ver com raiva. Esquece isso, gente, porque para cada um o fígado vai ser uma representação de uma série de outros problemas que podem estar representando... Deixa para o final, porque senão para cada problema de fígado vai ter uma origem. O que eu quero saber? Eu não quero saber se é a que eu acho. Qual é o seu desafio? Isso é que é o mais importante. Problemas físicos a gente poderia explorar aqui, mas eu gosto de dar um exemplo que eu tive acompanhando um endócrino há muitos anos atrás, chamado Dr. Júpiter, um espírita, e ele fazia um grupo de acompanhamento de diabéticos, melito 1 e tal. Ele fazia grupos de consciência só com diabéticos. Isso tem 25 anos. 25 anos. Estou ficando velho. 25 anos, ou mais. O que ele fazia? Ele acompanhava grupos de adolescentes e adultos, jovens, com
esse tipo de diabetes. Insulino dependente, etc. O que ele começou a ver que eram os temas principais do diabético? Ele via, então, qual era a dificuldade? A pessoa tinha que ter um regime alimentar, ela tinha que ter exercício físico, ela tinha que ter rotina, ela tinha que estar cuidando de insulina para a hora que dá, de aplicar, medir, não sei o quê. Não é isso? E normalmente o que acontece com essas pessoas? Assalta a geladeira, toma Coca-Cola, esquece da insulina, a bombinha não funciona, né? Ele começou a observar o quê? Qual era o tema principal da maioria daqueles jovens? Indisciplina. Disciplina. Ele começou, então, quando ele percebeu isso, ele falou assim, parece que o tema central da alma nessa dificuldade física é disciplina. Então ele começou a trabalhar indiretamente com dinâmicas de disciplina, de conscientização, de rotina, da importância, de integração com o corpo e tal. E o nível de resposta ao tratamento melhora de uma forma significativa, 80%. Ou seja, percebendo que o problema, porque o diabético não tem alternativa, ou ele se disciplina, ou ele morre, vai ficar cego, vai ficar não sei o quê, vai ter problemas. Então, vejam, aí é uma situação extrema, né? Então, onde tem uma doença que claramente leva e exige o desenvolvimento daquilo para manter a própria vida. Você vê que aí é uma situação extrema, onde a vida já coloca numa condição necessária de aprendizado de alguma coisa que é muito clara. O próprio quadro já leva a necessidade de desenvolvimento disso, percebe? A gente poderia fazer isso com todas as doenças, mas cada uma, né, dentro da sua... Eu tive um cliente que eu atendi há muitos anos atrás, não vou nem falar quanto. Ele chegou no meu consultório tetraplégico. Acidente de arma de fogo, né? Tomou um tiro na base da coluna e ficou tetraplégico. E ele vinha, já tinha tentado se matar, mas não conseguia, estava usando drogas, mas estava querendo mudar, porque ele estava numa situação muito difícil. Então, fisicamente, ele estava numa situação de muita impotência, né? Muito revoltado e tal. E aí comecei a fazer esse mesmo tipo de trabalho. Conforme ele foi vendo as vivências, teve um dia, que foi o momento mais bonito da terapia dele, que ele chegou para mim e falou assim, doutor Milton, eu acho que eu sei por que eu estou passando por isso. Porque se eu tivesse com as minhas habilidades em dia, eu ia ser o cão. Isso aqui está me levando realmente a dar valor para alguma coisa na vida que antes eu não estava nem aí. Minha saúde, as pessoas. E aí ele tomou uma consciência e falou assim, então, isso está sendo um grande aprendizado. Vejam, é um sofrimento que ele não ia ter como reverter. Ele não ia ter como reverter. Levanta-te e anda. Não dá, né? Mas ele percebeu que o grande aprendizado daquela situação física extrema era um abrandamento de algo, que uma energia que ele teria colocado, por exemplo, de uma forma destrutiva. Tanto é que ele fala, por isso que eu estava tentando me matar, as drogas é um caminho de destruição, eu não aceito, eu fico revoltado, eu estou numa queda de braço com a vida. Esse cara começou a rever isso, então ele começou a desenvolver um trabalho onde ele não dependia dos movimentos, né? Então ele começou a trabalhar com rádio, transmissão, né? E ele começou, eu tenho que canalizar isso para um outro caminho, quer dizer, ele toma consciência de que a energia física foi contida para que ele pudesse, se ele não tivesse, ele tinha talvez se matado. Por quê? Porque ele não conseguiria compreender o que aquela limitação física estava trazendo para ele. Veja que não é uma questão moralista, é uma questão de consciência, nem todo mundo vai conseguir. Às vezes é muito difícil de perceber qual é o desafio da nossa dor. Não é fácil. Até porque tem algumas coisas que estão mudando num nível muito mais profundo do que o nosso entendimento. Então, problemas físicos a gente vai ter isso. Nos problemas, dentro da minha área, principalmente emocionais, psicológicos. Então, você vê, por exemplo, um quadro de ansiedade, de depressão. Depressão, vamos falar de depressão. Você tem quadros e causas de depressão e tipos de depressão que são completamente diferentes umas das outras. Então, por exemplo, você pode ter um tipo de depressão que a gente chama exógena. Tem um fato, a pessoa perdeu um ente querido e ela, com isso, ela desenvolve um quadro depressivo no humor, porque ela não consegue ter ânimo para voltar à vida por conta daquilo. Então, você sabe que tem a ver com aquela perda. Fica mais fácil, né? Então, o que é que está em jogo? O que é que normalmente está em jogo? Perdeu a pessoa, não consegue recompor, ela se sente enfraquecida, ela está revoltada com a perda daquela pessoa. Então, tem elementos que você consegue ajudar a pessoa a ver o que a perda provocou. Mas tem outros tipos de depressão, que a gente chama de endógenas, que a gente não sabe, não tem um fator desencadeador, mas a pessoa começa a desenvolver uma depressão ao longo da vida. Começa, num dado momento, começa a desenvolver um quadro depressivo. Por trás dessa depressão, às vezes a gente fica achando assim, o que normalmente caracteriza um depressivo? Tristeza, abatimento, falta de iniciativa,
apatia, isolamento, problema de sono, né? Ficar isolado. Mas isso é uma reação externa para alguma coisa que, às vezes, quando a gente vai ver o que está por trás, é uma grande revolta, porque as coisas não foram do jeito que a pessoa queria. Na medida que a gente começa a ver que as coisas não vão e não são do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente queria que a vida fosse, que a família fosse, que o dinheiro fosse, a gente começa então a ter um tipo de contrariedade, porque a gente não consegue, por mais que faça esforço, fazer com que a vida seja do jeito que a gente queria. Então o que a gente faz? Tem uma implosão dentro da gente que fala assim, não quero brincar mais disso não. Não quero brincar disso, tá chato. Ô vida, olha só, ou faz do jeito que eu quero, ou então não vou viver mais. E aí a pessoa não faz isso conscientemente, tá, gente? Mas é a alma que se nega a poder aceitar aquilo e ela entra numa implosão porque ela está contrariada porque as coisas não foram do jeito que ela queria. Então, muitas vezes, por trás disso, dessa depressão, a gente vai ter raiva. Não é tristeza. A gente vai ter raiva. Por quê? Porque não está havendo o quê? Aceitação. Eu tive um cliente há muitos anos atrás, ele veio com um quadro de depressão, e aí fomos trabalhar a depressão. Aí, numa das regressões que eu fiz com ele, ele se vê com uma... Era muito interessante porque ele não era espírita, não tinha qualquer tipo de cultura espiritual, né? E aí, quando ele vê numa regressão, ele vê assim, aí eu estou me vendo como... Eu sou um filho de um fazendeiro. Um fazendeiro tem muito dinheiro, muito rico, tem um irmão meu mais velho que toma conta da fazenda junto com o meu pai. E eu sou especialista na minha vida em festas, mulheres e jogo. Ele se especializou nisso, na vida dele. Jovem, especializou em mulheres, jogo e festas. Então, tudo bem. E eu costumo dizer que quem faz regressão é um fofoqueiro sublimado. É um fofoqueiro sublimado que eu falo assim, peraí, mas o que tem aí por trás disso, né? Eu quero entender o que tem aí por trás dele. E aí começa a ver, e aí, o que acontece? Vamos ver, né? E aí tá lá. Tem um dia que meu pai morre, meu pai fica doente e morre. Quando meu pai morre, meu irmão assume os negócios. Eu falei, agora vai começar a esquentar, né? E aí eu falei, e aí você? Eu continuo na minha especialidade. Mulheres, jogo, farra e tudo bem, bebida. E eu, fofoqueiro, né? Falei, pô, o que aconteceu aí? Minha mão começa a coçar, né? Ele vai assim, tem um momento que eu começo a ter um problema por causa da bebida, o exagero da bebida, eu fico doente e eu desencarno. Eu falei, ué, desencarnou, né? Então, e assim, e aí, não aconteceu nada? Não aconteceu nada. E aí, aí ele rapidamente ele vai para um intervidos, ele vai para o plano espiritual. Aí ele fala assim, eu estou agora num momento onde eu estou sendo acolhido, e ele não tinha cultura espiritual, quer dizer, era muito interessante, porque ele trazia uma realidade. Eu estou assim num grupo de espíritos, de pessoas, eu estou fora do corpo, não estou no corpo não. E tem um grupo de espíritos e a gente trabalha, a gente tem um trabalho. A gente ajuda crianças recém-desencarnadas a poder entrar para o nosso grupo lá, para o nosso local lá. Eu falei, que estranho, interessante, né? E ele falou assim, como é que você se sente? Nossa, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem, eu ajudo aquelas crianças, eu fico ali, e eu fico muito bem. Nossa, o papo é muito bom, a conversa é muito boa. Eu falei, gente, onde que está o negócio da depressão aí, né? Cadê, né? Aí, e aí, o que vai, eu fofoqueiro? O que acontece? O que acontece? Ele falou, tem um dia que aparece um senhorzinho, vestido de branco, e fala assim, meu filho, nós precisamos conversar. Ele, pois não, você precisa reencarnar. Ele falou assim, não quero. Mas olha, você precisa reencarnar. Não quero. Mas olha, tem uma tarefa importante para você fazer. Não, não quero, eu estou muito bem aqui. E ele é muito engraçado, ele falou assim, aí eu falei para o senhorzinho assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca, eu troco 400 anos desse trabalho por essa encarnação, pode ser? Ele estava barganhando, ele queria ficar mais 400 anos trabalhando pelo espírito para não encarnar. Aí disse que o senhorzinho falou assim, mas não é assim. E ele falou, não, mas que não, que não. E eu, o que acontece depois? Ele falou, tem uma hora que eu começo a ficar meio atordoado, eu começo a ficar inconsciente, e aí o que vem depois? Eu me vejo nascendo no nascimento da minha mãe na vida atual. E na hora que ele está nascendo, na hora que ele está se sentindo na barriga da mãe, que ele vai nascer, ele toma consciência e na hora da regressão ele começa a chorar compulsivamente. Sem parar. E eu falei, mas o que está vendo? Não era essa vida que eu queria. Eu não queria isso para mim. Eu não queria isso. Eu queria ter continuado lá. É como se parte dele estivesse recusando aceitar uma realidade, porque ele hoje, então, estava numa situação onde ele era funcionário público, ganhava pouco,
não sei quantos anos aí sem reajuste, né, na época, então era pior. E ele estava naquele negócio, eu tenho que fazer, ele falava assim para mim, eu tenho que pedir bolsa. Como é que eu posso ter que pedir bolsa? Eu tinha que poder fazer mestrado, tem que ter que pedir bolsa, depende da bolsa do governo. Né? Ele já mostrando a revolta dele. Ele falou assim, eu não queria ter esse tipo de vida, eu queria ter aquela vida, onde eu pudesse ter a facilidade para escolher o que eu queria fazer. O que então estava gerando a depressão dele? A dificuldade dele aceitar que aquela situação era necessária para ele poder, então, encaminhar o esforço dele no trabalho, aquilo que ele teria que conquistar com os próprios recursos, sem ser aquela vida mais fácil que ele levou para a bebida, para as festas. Não tem a ver com a moralidade das festas, mas ele desperdiçou uma coisa que agora ele tem que a conquistar. Ou seja, ele começou a perceber que parte da dificuldade dele era aceitar. Agora, isso não é um fato isolado, né? Todo o processo dele, e os processos não é uma regressão que vai resolver isso, é um processo, né? Ele vai tomando consciência de como é que ele está ainda resistindo a isso. Ele era tão engraçado, que aí depois a gente começava a rir, né? Porque eu falei, olha, isso aí é a sua prepotência, que é do seu jeito. Ele falou, mas Milton, olha só, a mulher dele estava grávida, estava para ter filho. Aí ele falou assim, eu moro no Meia, eu quero ter filho na perinatal de Laranjeiras. Era top. Na época, eu quero perinatal de Laranjeiras, não tinha nem da Barra, né? Você vê quanto tempo tem. Eu quero a Laranjeiras. Se ela entrar em trabalho de parto na hora do rush, eu tô ferrado que eu não vou conseguir enxergar tempo. Aí ele falou assim, esse negócio de gravidez é mal feito. Não tem previsibilidade. Eu trabalho com qualidade total. Eu falei, olha só. Eu falei, como é que a gente vai fazer, né? Eu falei, a gente pode reclamar com Deus, o que você acha? Não, eu faço isso mesmo, gente. Eu falei assim, olha só, tem alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um e-mail para Deus? Eu vou marcar uma entrevista, porque eu tenho um certo acesso. Eu vou marcar uma entrevista com Deus. O que você acha? Aí abriu o computador e falou assim, deus@cel.com.br, não, .com, e falei assim, caro senhor, com S maiúsculo, estivemos aqui acompanhando fulano de tal e estivemos vendo que tem algum problema na criação. Queríamos marcar uma reunião para debater a criação. Aí ele começou a rir, né? Ele falou assim, mas você não acha que está errado? Eu falei, mas e como é que a gente vai fazer? Vai mudar, então, a gestação da mulher? Isso deve ter um sentido, né? Vejam, o nível de controle da forma que ele queria, ao ponto de questionar algo, chega a ser absurdo. Depois ele começava a rir e falou assim, realmente, né? Eu quero controlar tudo. Eu acho que sim. Eu acho que esse que é o problema, né? Parte da depressão dele tinha a ver com essa dificuldade dele aceitar. Então é como se ele falasse assim, eu não quero brincar disso. Sabe aquela criança que vai para o shopping? 8 anos? Eu quero aquela boneca. Vamos colocar a menina. Vamos colocar o menino. Eu quero aquela bola. Não, papai hoje não tem dinheiro. Eu quero. Eu não tenho dinheiro hoje. Aí esperneia, né? Cai no chão. Eu quero. E a gente fica naquela, né? Vontade de pegar, né? Aí olha pro lado para ver se tem alguém do centro, né? Se tem alguém do centro, a gente fala assim, tá obsidiado, coitado, né? Assim, eu não sei mais o que eu faço. Muita oração, prece, né? Assim, a vontade de pegar, mas a gente fica, né? Não sabe o que vai fazer. Tá esperando, eu quero! O que a gente faz? Não, a gente não larga, a gente dá. Na maioria das vezes a gente dá a bola para poder quebrar aquilo. Palmada hoje dá até cadeia, né? Palmada dá até cadeia. Então você acaba dando para poder sair daquele constrangimento. Mas o que você gera nele? Tá vendo? Se eu reclamar assim, eu vou ter. Então eu tô com a bola. Então, ele é ruim de bola pra caramba, não joga nada, né? Aí vai com a bola nova, vai pra escola, assim, vamos jogar, eu quero jogar na linha, no 10, quero ser o Neymar. Aí todo mundo, pô, mas Neymar, ele não joga nada. Vai no gol. Não, no gol eu não quero. Eu jogo na linha, eu não jogo. Aí todo mundo, não, então tá, ó. Puf. Fura a bola. Então ninguém joga. Ou seja, às vezes a falta de iniciativa, essa falta é por conta desse tipo. Agora veja, quem está deprimido não sabe disso. É um processo que está acontecendo num nível mais profundo e que acaba resultando, então, numa pressão de tal forma que cria uma influência nos neurotransmissores que, então, não consegue expressar a iniciativa. Os neurotransmissores, e aí tem um problema de serotonina mesmo, no impulso, tem que ter medicação. Mas por que esses neurotransmissores estão impedindo a reação física da iniciativa, da vontade, da disposição? Mas os neurotransmissores não são a causa. Eles são uma consequência de uma causa maior, que é essa contrariedade da alma. Milton, mas todas as depressões têm a ver com isso? Não, por favor.
Muitos casos de depressão é porque são a pessoa, o indivíduo vai começando a constatar que tem alguma coisa que começa a se desconectar do seu propósito de alma. As pessoas vão elegendo ao longo da vida objetivos, metas, formas para buscar ser felizes, conquistas. Chega uma hora que elas precisam mudar para outras coisas e elas não conseguem perceber isso e elas vão insistindo. Tem uma hora que isso aqui perde o sentido e elas não se sentem mais mobilizadas de vontade de viver. Isso não é por conta de uma revolta, porque elas desconectaram com o propósito de alma. A maioria dos processos que eu tenho pego de depressão tem a ver com um desalinhamento, uma desconexão com o propósito da própria alma. Executivos, às vezes pessoas que têm uma vida financeira boa, têm família, têm casa em Búzios, têm não sei o quê, viajam para a Europa 1 ou 2 vezes por ano e estão deprimidos por quê? Porque isso não faz mais sentido e eles não conseguiram encontrar alguma outra coisa que faça sentido. Essa falta de conexão faz com que a vontade, ela mine, ela vai se reduzindo, porque também é uma necessidade dessa alma perceber que ela precisa reorganizar a vida para contemplar coisas que façam sentido para a vida dela naquele momento, que são diferentes de 20 anos atrás. E a pessoa não consegue atualizar e ela entra nessa depressão como forma de ser chamada a poder atender o propósito da sua alma. E não só necessariamente com trabalhos filantrópicos, que também ajudam nisso, mas às vezes poder colocar a sua energia de trabalho em coisas que ela realmente se sinta útil, que sinta que agrega, que deixa legado. Essa desconexão faz com que a gente esteja mantendo valores que estão ficando para trás e a gente não está vendo. Então a gente tem uma hora que aquilo não faz sentido. Então a pessoa cai numa depressão porque ela precisa reorganizar o propósito da alma dela. Esses talvez são talvez os maiores casos, os mais frequentes casos de depressão. Mas vejam, em todos eles tem uma tomada de consciência de alguma coisa que é muito mais profunda do que aquilo que aparece. Ninguém fica deprimido porque quer. Não adianta falar assim, vai correr na praia, vai tomar suco de aveia com germe de trigo com gergelim, que, pô, dá uma, sei lá, gergelim, porque aí você fica tentando ver uma forma externa para poder tirar aquela pessoa. A pessoa, ela não sabe disso. Ela não faz aquilo porque ela quer. Ela pode até usar isso como uma forma de manipulação, mas não necessariamente. E por isso que não tem como a gente afirmar que toda depressão tem a ver com isso, com aquilo. Para cada um de nós tem uma reação que acaba se expressando naquela questão física, que tem que tomar medicação, em muitos casos. Por quê? Porque tem uma questão física mesmo, bioquímica, mas não é a causa. Não adianta você, então, nesse sentido, tomar medicação que vai aliviar o sintoma, mas ela não ajuda necessariamente a mudar essa forma de ver o mundo. Então, por isso que hoje, numa visão mais complexa, essas situações mais graves, elas têm que ser acompanhadas no nível médico, psicológico e espiritual. Por quê? Porque tem uma combinação de fatores, lembra lá do holismo? Tem uma combinação de fatores que está atuando no problema para aquela pessoa estar deprimida. A depressão não é apenas uma questão de influência espiritual, mas muitas vezes tem uma questão espiritual importante que agrava, para uns mais do que outros. É por isso que tem gente que fala assim, nossa, vai lá no Rita. Nossa, eu estava deprimida, passei por um tratamento lá, fiquei ótima. Aí a pessoa, então vou lá. Aí não ficou bom, para mim não deu, não foi bom, para mim não funcionou. Por quê? O trabalho no Rita é ruim? É bom? Não. Para uma pessoa, de repente, o nível de mobilização dela, o nível de mudança foi de tal forma que ela conseguiu sair disso. Outras pessoas, às vezes não é só o espiritual, precisa de alguma coisa medicamentosa também para poder ajudar nesse processo. A gente precisa reconhecer isso, que nós estamos falando de uma visão integrada. Percebe? Por isso que não dá para simplesmente, de uma forma irresponsável, dizer a depressão tem a ver com falta de fé. Gente, isso chega a ser desumano, chega a ser cruel. A pessoa que continua fala assim, então eu não tenho fé. Isso vira, né, os artifícios que a gente vê em outras religiões. A gente tem que ter uma compreensão da dificuldade que a pessoa tem que estar aqui, que vem buscar aqui uma outra forma de ver a vida para poder realmente encaixar com um propósito de alma. Ninguém está sofrendo porque está sendo punido. Nós estamos sempre aprendendo, cada um de nós, dentro da sua necessidade. Está claro isso? A gente pode, com isso, falar de pânico, podia falar de ansiedade, é a mesma coisa. Se você tem, então, um quadro de ansiedade que você não sabe exatamente por que é, tem alguma coisa, uma parte sua, que fica, às vezes, ou com medo. Tem uma parte sua que está com tanto medo. As pessoas falam assim, o problema é que eu sou controladora. Aqui não é o problema, porque ninguém sofre disso. Mas lá fora está cheio, né? Eu sou o problema que eu sou controlador. Veja bem, o controle não é o problema. O controle é uma estratégia. O controle é uma estratégia que a gente usa para atender normalmente duas coisas. Medo e o poder.
O medo, se eu tenho medo, se as coisas vão dar errado, se eu não vou conseguir, se vai acontecer alguma coisa ruim, eu vou usar o controle para quê? Para garantir que dê certo. Para que saia tudo perfeito. Para quê? Para eu tentar garantir e afastar qualquer hipótese de ter medo. Então, eu vou ser controladora, porque eu estou com medo danado de dar errado. Só que o corpo está lá e fala assim, nossa, mas então tem uma pressão. Imagina, no meu inconsciente, tem uma parte de mim que diz assim, vai dar ruim, vai dar tudo errado. Tem certeza? Presta atenção. Aí tem outro, presta atenção. E está falta alguma coisa. Então vai ver que é isso, vai ver que é aquilo. Não, está faltando. Por quê? A sombra continua. Tá isso, daqui a pouquinho meu corpo está assim, caramba, então tem que estar alerta total. O meu corpo começa, né? Adrenalina, ansiedade. Ih, estou com palpitação, estou com parestesia, estou com... Né? Sintoma físico, porque para o nosso corpo, porque o nosso corpo é burro, ele fala assim, está em alerta, dispara total. Então a gente está com uma crise de ansiedade por um medo que não existe, mas aqui dentro é real. Ele só não é material. Porque tem uma parte minha que está morrendo de medo da coisa dar errado e está tentando corrigir, ou então do poder. Eu tenho que fazer tudo para quê? Tudo tem que ser do jeito que eu quero, para controlar, porque eu quero desse jeito, porque esse jeito é o certo. Mas eu quero melhor para minha família. Eu quero melhor para a humanidade. Tá rindo de quê? Lembrou de alguém. Não foi? Lembrou de alguém. É isso. Né? Mas você sabe que eu chamo do tirano manso. Sabe o que é o tirano manso? Eu vou falar, tá, gente? Vai na casa espírita e fala assim, meus irmãos, nós estivemos avaliando aqui a conduta do nosso companheiro, da nossa companheira, e está em desacordo com a doutrina. Nós vamos precisar excluir essa pessoa. Em nome da caridade, vamos rezar, vamos orar. Eu estou usando a mansuetude na voz, mas uma tirania, fala assim, não é assim, isso está errado, tem que ser, vamos excluir e tal. Mas de uma forma muito mansa. Veja, já é um treinamento, né, de fazer de alguma forma, mas ainda tem na estrutura um tipo de rigor. E cada um com o seu. Isso não dá para dizer, então como é que pode? Pode. Por isso que está todo mundo aqui. E por isso que a gente está no laboratório, para a gente poder ouvir isso e perceber os nossos jeitinhos especiais, porque a gente tem um jeitinho fofo, né? Cada um com o seu jeitinho, né? E a gente vai, é nesse jeitinho que a gente vai percebendo que a gente vai ajudando a desenvolver a tolerância. Sair dessa coisa, quais são as grandes chagas da humanidade? Quais são os grandes desafios da humanidade? O egoísmo e o orgulho, não é isso? Ninguém mais é aqui orgulhoso e egoísta, não é isso? Não, não é, ué. Milton, mas eu vou lá no trabalho assistencial, eu pego as pessoas, os assistidos, eu limpo o catarro das meninas, cato piolho. Isso não é um gesto de humildade? É. Só que tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade. Vocês conhecem a pessoa que tem o maior orgulho da humildade? Né? É a pessoa que fala assim, meu irmão, quantas pessoas você ajudou essa semana? 5? Que bom, meu irmão. Aí por dentro assim, eu ajudei 10. Mas um dia você vai chegar lá, no mesmo patamar que eu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês conheceram a verdade porque eu já vi. Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa aqui, né? Porque nós, os espíritas, isso quer dizer o quê? Nós, os espíritas, estamos aonde? Mas tem hora que a gente fala isso realmente sentindo, porque a gente acha que a gente entende um pouco melhor essa dinâmica toda, a gente se coloca numa posição de superioridade. Nós só achamos que compreendemos um pouco mais, ponto. Isso não torna melhor do que a gente melhor do que muita gente. Tem gente que não entende nada disso e é muito melhor do que a gente. Em outras áreas, de caridade, de compreensão, de acolhimento. Então, isso é que a gente não vai se dando conta, mas que resulta em algum momento em algum tipo de problema. Então, problemas emocionais, problemas de família. Não fala de problema de família, não, né? Não. São os problemas que vêm de fora, né? Quem é um problema que vem de fora? O problema familiar é um problema de fora, né? Quem é que é o culpado do problema nosso, né? É o outro, né? É o marido que é chato, a mulher que fica no pé, o filho que não consegue entender, que eu já sei, passei por isso, né? Qual é o nosso grande desafio quando a gente está, então, num processo? Alguém me perguntou isso, né? E quando o outro não muda? Eu falei, a gente tem que falar, esse problema é seu, né? Porque, veja, por que a gente fica, então, achando o outro que o outro que é um problema? Teve uma cliente para mim que chegou assim, doutor Milton, eu não sei mais o que eu faço, tá vendo? Meu marido, ele não me entende, ele já foi muito bom, mas agora, ele não... Eu queria tanto que ele tivesse uma sessão com o senhor, eu até tentei marcar, mas ele não veio. Pois é, né?
Ele não me entende, ele já agora não me ouve, não é mais carinhoso, não me procura mais, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, bom, o que você quer trabalhar? Ah, não aguento mais isso. Eu não aguento mais esse jeito dele. Então, eu vou fazer o seguinte, você volta para casa, convence ele a fazer terapia comigo, eu vou deixar ele do seu jeito, vou ajeitar ele, vai ficar do seu jeito, que aí você vai ser feliz. Ah, mas ele não vai querer. Eu falei, então não tem jeito, né? O que você vai fazer diante dessa situação? E veja, não estou dizendo para você que você tem que separar. Não é esse o meu objetivo. Mas não adianta você ficar reclamando achando que ele tem que mudar, porque ele não tem garantia que ele vai mudar. Ele não quer. E quanto mais você insiste, mais ele fala, agora que eu não quero mesmo. Por quê? Quanto mais você tenta mudar o outro, é que o outro... Eu vou dizer para vocês, a melhor chance de mudar o outro é quando a gente muda. Num relacionamento, principalmente. Porque quando a gente está nisso, é como se fosse um transe. A gente age de um jeito, ele reage de outro. Aí ela age de um jeito e ele continua reagindo. Aí tem uma hora que eu não aguento mais. Aí a gente desconecta e fala assim, eu acho que talvez eu tenha que separar. Na hora que sai disso, isso deixa de ser alimentado. O que acontece? Esse aqui pode, então, ir para um outro patamar. Ou então ele vai sair da sua vida. Mas é sinal que não existia uma relação se ele for embora. Agora, se tiver espaço, ele começa a ver que realmente tem uma outra possibilidade. Então, a melhor chance de mudar o outro é o quê? É quando você muda. Então, o que a gente está sendo desafiado a aprender na questão dos conflitos familiares? Aprender a conviver com a diferença. A gente não sabe aprender, a gente não sabe viver com a diferença. A gente acha que o nosso jeito é o melhor jeito. Eu tive um cliente, eu atendi a mulher dele e ela estava enlouquecendo, porque ele estava fazendo a vida no inferno. E eu caí na besteira, faz muitos anos. Hoje eu tomo mais cuidado com isso. Convidei os dois para fazer sessão junto, para eu entender. Falei, deixa eu entender essa dinâmica aqui, que tem alguma coisa que eu não estou pescando aqui. Aí chega um cara, muito bem apessoado, fortão, pegou na minha mão, tá? Sentamos e ela começou, doutor Milton, ele quer tudo do jeito dele, você não está entendendo como é que é. Ele chega, ele trabalha viajando. Quando ele chega sábado, que é o dia de folga, ele abre o freezer, ele pega uma planilha Excel, ele abre a planilha Excel e ele faz um levantamento dos Tupperware. Ele colocou o número nos Tupperware, então ele diz ele vê quais que sobraram, quais que foram consumidos, porque aí a planilha Excel solta uma lista de compras do que ele vai ter que fazer no mercado. Ele quer, ele quer nas roupas do armário dele, ele quer que eu coloque as camisas estampadas, escuras, mais claras, até as brancas. Eu estava contando esse caso uma vez, tinha um casal de amigos assistindo a palestra, né? E eu estou vendo ela assim cutucando ele. Aí eu falei assim, cutucou também? Cutucou. Aí, depois que acabou a palestra, esse amigo, ela chegou e falou assim, nossa, você estava falando dele. Ele quer as cuecas dele todas assim, também, de degradê e tal, e tem que ser dobrada de um jeito. Ele falou assim, mas é claro, eu quero que a cueca tem que ser dobrada assim, porque na hora que eu pego, ela faz assim, ploft. Eu não tenho que ficar, sabe, meia que coloca lá, que eu tenho que ficar, ela sempre está do avesso quando a gente tira. Eu quero que seja, faz sentido. Esse cara falou assim, não, mas peraí, esse cliente, não quer dizer que eu queira tudo do meu jeito. Mas o que eu posso fazer se o meu jeito é o melhor jeito? Eu não posso fazer nada. Eu trabalho com qualidade total, ISO 9005 e 1, sei lá. Tudo pela excelência. Então é aquela idade. Eu imagino com a camisa branca, eu vou na prateleira, na porta 5. Eu estava sentado, estava no sofá, tinha um tapete, eu estava numa poltrona, na minha poltrona tinha um tapete pequeno. E eu estou vendo que toda hora ele está lá e ele está olhando para o meu pé. Aí eu estou olhando para o meu pé. Aí eu estou achando estranho. Quando eu olhei, o meu tapete tinha embeiçado assim. Eu tinha aproximado os pés, estava embeiçado. Eu falei, não acredito. Eu acho que é. Eu falei, vou testar. Cheguei para ela e falei assim, você, para ela, olhando para o meu consultório, o que chamou a sua atenção no meu consultório? Aí ela falou assim, não sei, tem um ambiente muito bom, uma harmonia, tem luzes assim mais indiretas, nossa, eu me sinto muito confortável aqui. Beleza. Olhei para ele e falei assim, e você? Olhando para você, o que chama a sua atenção no meu consultório? A sua mesa tem pastas coloridas, deve ser uma para cada cliente de hoje. Eu falei, perfeitamente. Mas tem um problema, está muito bem arrumado e tal, mas o seu tapete está torto. Eu falei, pô, é o meu, é mesmo? Nossa, ajeitei meu tapete e falei assim, o seu também está. Vamos ajeitar o seu? Aí cheguei para ele e falei assim, acerta lá, mais para cá, mais para cá. Não, acho que não está bom não, vem aí. Não, mais para cá. Aí ele soltou um palavrão, né? Soltou um palavrão, se o senhor está de brincadeira comigo e tal. Eu falei, não. Você percebeu a diferença aqui? Para ela, isso aqui não é importante. É uma outra coisa que é importante. Para você, isso. Isso está fazendo com que a vida de você seja um inferno. Sabe o que vai acontecer com você se você ficar assim?
Você vai acabar só. Você vai acabar só. Você vai acabar só, porque você está tentando impor a ela uma forma que para ela está sendo enlouquecedora. E você, para ela, se você não entender isso, você realmente vai entrar nessa tentativa de atender nele uma coisa que é dele. Eu compreendo que ele tem um critério e ela tem outro. Se isso não entra numa combinação, essa relação vai embora. Os relacionamentos abusivos que a gente vê tanto hoje são dominadores. Agora, todo mundo fala dos dominadores. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu atendo muitas mulheres com problemas de relacionamento, em problemas de relacionamento abusivo. Muitas vezes, nem todas, a mulher que está num relacionamento com um cara manipulador e abusivo como essa, dominador, ela é uma dominadora passiva. Ele tenta dominar, dizendo, faz isso, é aquilo, não sei o quê, e ela assim, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, é uma questão de tempo, ele vai cair em si. Ela fica tentando dominar passivamente para tentar garantir uma relação que está na cabeça dela, porque na verdade não existe. Porque a gente não consegue perceber aquilo que é de amor próprio, lidar com as diferenças e ser compreensível na questão emocional, que é isso que nós somos desafiados nos problemas de relacionamento. Uma mulher como essa, se ela não consegue perceber que ela precisa desenvolver um amor próprio para poder, então, reconhecer, em termos desse amor próprio, uma necessidade de colocar limite, ela vai ficar... E, às vezes, principalmente no meio espírita, infelizmente a gente não ouve isso, não, mas isso é por causa de resgate. Eu ouço isso. Eu tenho que manter essa relação porque eu vou fazer o bem a ele. Ele um dia vai cair em si e eu vou ver que esse é o meu trabalho. Vejam, isso é colocar uma posição de salvadora que é prepotente, percebe? É estabelecer que você vai ter um poder de conseguir mudar uma cabeça, uma alma que tem uma dificuldade. E é difícil a gente perceber qual é esse limite daquilo que é ainda da nossa insistência de uma relação e daquilo que é o momento que a gente fala assim, isso não é mais, não faz sentido mais para mim. É questão de amor próprio. Não tem receita. Mas veja o que está em jogo. A questão do amor próprio e que tipo de amor que vale, de repente, a nossa liberdade de consciência. Eu tive uma cliente que estava numa situação como essa, e ela era dessa dominadora passiva, em que o marido dela, o dominador, falou assim, olha, eu gosto, você é a mulher da minha vida, você é a princesa do meu castelo. Eu falava para ela, só que você está presa na torre e ele está com a chave. E ele falava assim, você é a mulher da minha vida. Só que, ela era morena, ela falou assim, só que você ficava melhor loura. E você é flamenguista, mas eu queria que você fosse vascaíno. E esse negócio de ser espírita, isso é uma ignorância, você tem que ser católica. Eu falei, então ele quer outra mulher, né? É você, mas tem que ser loura, vascaína e católica, então é outra pessoa, não é você. E você está tentando atender, e ela começou a clarear o cabelo, eu percebi, né? Eu falei, então você está tentando atender, não, é porque e tal. Vejam, será que isso então é uma submissão, uma necessidade de permanecer com ele, ou é realmente uma necessidade de falar assim, peraí, não mais, porque ela pode estar repetindo exatamente uma submissão do passado. E não necessariamente resgatando alguma coisa que ela pode ter feito. Isso é uma distorção. E que para cada um é diferente. Para alguns, então, há uma necessidade de manter isso enquanto faz sentido, mas se ela está na terapia, porque aquilo ali já não está fazendo mais sentido para ela. Não é uma escolha consciente, percebe? Isso a gente poderia falar com filhos. Como é que pode o meu filho ser assim? Claro que pode. São almas que são colocadas com as dificuldades. Porque senão fica parecendo que nós é que... Ah, não sei onde foi que eu errei. Quem já falou isso? Ou pelo menos pensou? Onde foi que eu errei? Porque a gente tem essa lógica que o nosso filho é produto da nossa educação. Isso é um modelo que já não cabe mais, porque ali tem uma alma. O nosso processo educativo, ele potencializa aquilo que ele tem de bom ou aquilo que ele tem de ruim, de desafiador. Nós temos um papel que é importante, mas não determina. Isso é uma impressão nossa, que faz com que a gente aumente a impressão de que a gente... Aí tem cliente que fala, mas, eu queria que você fizesse uma sessão lá com meu filho para ver se ele deixa de ser gay. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar assim, por que para isso te incomoda tanto, né? Hoje, com a questão da transexualidade, nós estamos tendo casos cada vez mais complexos de como as famílias estão lidando com essa questão de gênero. É um momento da humanidade que nós estamos sendo convidados a rever alguns dos nossos critérios para poder acolher espíritos que vêm com conflitos diferentes do que vinham há 50 anos atrás. Isso tem a ver com uma visão espírita, de termos agora uma leva de espíritos que estão nos levando a rever o nosso processo de educação, de formação religiosa, de compreensão, do que de julgamento. Eu tenho visto, às vezes, oradores ocupando essa tribuna e apontando que a gente tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que, como?
Isso é uma falta de compreensão das dificuldades evidente que nós temos um esforço de enfrentamento, determinação, mas que tem que ter um nível de compreensão sobre as nossas dificuldades. Às vezes pessoas falam sobre aborto aqui, esquecendo que a maioria do público é feminino e que a grande maioria deles já passou por algum tipo de experiência dessa na vida. E ninguém está no lugar daquela pessoa para saber naquele momento o que levou ela a decidir por aquilo. Quem somos nós? Percebe? Isso não quer dizer que a gente acolha e fica acomodado, mas tem uma visão compreensiva, firme, mas compreensiva de que, na verdade, todos nós estamos no nosso maior desafio. Eu quero ver se eu fujo das perguntas, mas não vai ter jeito. Deixa eu só completar aqui uma coisa. Eu queria falar rapidamente das influências espirituais. Porque é outro aspecto que a gente normalmente coloca também, o causa do sofrimento, como sendo o tal do obsessor. O obsessor que é o problema. Então a gente tem lá o problema do obsessor. Só existe obsessão porque existe obsidiado. Não porque existe obsessor. Só existe obsessão porque existe obsidiado. Nós normalmente colocamos nessa expectativa de que a gente quer um tratamento, alguma coisa, para poder tirar uma pressão externa, uma influência externa que parece que nos leva àquele tipo de perturbação. Mas se esse modelo espírita de entendimento, ele é correto, ele tem que também se encaixar, né? Ele tem que também atender a essa perspectiva da influência espiritual. Nós precisamos ver qual é a brecha que nós damos para esse tipo de influência. E a influência, ela se dá exatamente nesse nosso traço, nessa nossa forma de ser. Eu atendi uma mulher há muitos anos atrás com dor de cabeça. Ela tinha assistido uma palestra que eu falei sobre terapia regressiva e eu dei um exemplo de dor de cabeça, que era mais didático, né? E aí, depois ela me procurou e falou assim, eu queria fazer porque eu tenho uma dor de cabeça que ninguém consegue entender e tal. Aí ela tinha um currículo. Ela tinha um currículo, cliente, né? Ela falou assim, eu sou espírita, eu sou há 30 anos sou espírita, eu tenho 25 anos de mesa mediúnica e 17 anos de dor de cabeça. Era o currículo dela. Aí eu falei, então vamos ver, já passei por tudo, já fiz tudo e tal. Bom, eu falei, quando eu expliquei para ela, uma das coisas que pode estar participando dessa dor de cabeça é a gente, em algum momento do processo terapêutico, identificar uma influência espiritual que está participando desse processo. Eu falei, doutor Milton, não é possível. Eu faço mesa mediúnica toda semana. Se fosse isso, esse irmãozinho já teria sido atendido. Eu falei, olha, eu tenho visto tanta coisa. Eu falei, ok, vamos ver, assim, vamos avançando e tal. Na primeira sessão que eu ia fazer uma regressão com ela, eu faço uma indução para ela entrar em regressão, ela falou assim, estou vendo um homem. Eu falei, rapidinho, eu falei, nossa, ela regrediu rápido. Um homem é um homem todo esfarrapado, todo não sei o quê, cheio de raiva. E como é que é esse homem? Esse homem está aqui. Eu falei, tá, eu costumo dizer que em termos de paranormalidade, eu sou um paralelepípedo. Porque eu não vejo, não cito, não escuto, não vejo. Tem um homem aqui, aí, com você? É mesmo? Nossa, então me fala, como é que é ele? Ele está aqui e a minha dor de cabeça aumentou, ele dizendo assim, vou te matar, vou te enlouquecer. E aí, dentro do processo terapêutico, eu não estou preocupado com... Eu chamo de presença, não estou preocupado com presença. Eu estou preocupado com o meu cliente para saber por que essa presença está influenciando. Ali não é uma mesa de desobsessão, né? Isso é no trabalho espiritual. Ali eu vou usar esse fenômeno para ver assim, por que você está conectado com ele? Tem alguma coisa sua. Não adianta tentar. Porque se a gente manda esse cara para a luz, né? Vem o próximo, né? A fila anda, né? A fila anda, né? Vai vir outro, né? Então o objetivo foi, o que foi que aconteceu entre você e ele no passado para ele estar com você até hoje querendo te matar? Ela falou assim, estou vendo, nós somos sócios, eu passo ele para trás para ficar com todo o negócio e ele acaba ficando na miséria, ele foi acusado de uma coisa que eu fiz para que ele saísse e ele acabou se matando. Ele ficou com muita raiva e ele acabou se matando. E aí, a presença com muita raiva, eu falei, tá, então pensando nisso agora, você consegue entender? Ela falou, o que você diria para ele? Olha, lamento, mas era assim mesmo. Na época era assim mesmo. Era assim mesmo. Ela perguntou assim, posso perguntar para ele se ele não faria a mesma coisa? Eu falei, pode, mas isso não vai dar muito certo, não. E a presa mais raiva e ela com dor de cabeça, e eu falei assim, olha só, mas e aí, o que você acha? Não, mas era assim mesmo, eu estava procurando ser feliz, era isso para ser feliz e tal. Aí ela, né, acabou a sessão, ela falou assim, doutor Milton, o que aconteceu aqui? Como é que pode esse irmãozinho, aí ela chamou de irmãozinho, né? Como é que pode esse irmãozinho estar comigo? Eu falei, olha, não sei, mas veja, alguma coisa está acontecendo, que aí eu não podia dizer para ela o que era, porque isso não é terapêutico, né? Alguma coisa está fazendo com que você fique ligado. O que parece que é que liga você? Ela falou assim, eu tenho uma coisa assim, quando eu cismo com uma coisa que é para mim, eu sou muito egoísta, eu
quero tudo para mim e tal, e realmente isso. Então não adianta a gente trabalhar aqui só dor de cabeça. A gente tem que trabalhar por que você é tão egoísta. Por que você é tão, né, achando que tem que ser tudo do seu jeito, tudo para você. Porque aí que está o problema. Aí ela falou, faz sentido. Aí começamos a fazer várias regressões, ela começando a tomar consciência disso. A dor de cabeça, aí fizemos regressão para dor de cabeça, foi esmagada, foi decapitada, mas não era a cabeça. Ela viu como que aquilo tinha a ver com o egoísmo dela. Depois de um tempo, ela falou, nossa, já quase não tem dor de cabeça, de vez em quando só e tal. Beleza. Então vamos fazer uma sessão para encerrar. Aí fiz uma indução. Aí ela falou assim, estou vendo aquele homem. Eu falei, que homem? Aquele da primeira sessão. Eu falei, caramba. E ele está aqui com raiva, dizendo que eu não mudei nada. Aí eu falo, bom, então, o que foi que ainda aconteceu entre você e ele para ele estar aqui ainda? Nós éramos casados. Eu fui casado, obrigado. Eu encontrei um cara que passou lá, que eu fiquei encantada, fiquei apaixonada. Nós resolvemos fugir, porque a gente queria ser feliz. E aí, para ser feliz, eu acabei roubando as coisas dele, né? Para poder levar algum dinheiro. Peguei do meu marido, roubei as coisas dele e fugi com o jovem. Então, perguntei ele o que foi que aconteceu com a vida dele. Quando ele descobriu, ele ficou tão desesperado, tão humilhado, que ele acabou se matando. Só que aí ela começou a chorar. E aí ela começou a falar assim, nossa, de novo, eu só pensei em mim. De novo, eu só pensei na minha felicidade, não percebi que tinha alguém que... Eu não precisava necessariamente ficar com ele, mas eu sei que isso levou ele realmente a um desespero e a essa morte. A presença toma consciência e aí realmente tem um pedido de perdão que é sincero. E aí realmente ela consegue se desconectar dessa... Ela, depois da primeira sessão, ela chegou para mim e falou assim, Dr. Milton, o senhor não vai, depois daquela primeira sessão, né, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, eu estou acreditando em qualquer coisa. Na próxima reunião mediúnica, eu estava lá, preparada para receber os espíritos, para não sei o quê. De repente, a companheira do lado deu a comunicação daquele homem. Só que ele não falou que era eu, mas ele contou exatamente aquela história que eu tinha feito, que eu tinha traído, que não sei o quê. Eu fiquei gelada, vai falar que fui eu. Vai falar que fui eu. Mas ele não falou, ele não sei o que e tal. Como é que pode isso, doutor Milton? Aí depois, nessa última, eu falei assim, é porque só agora você foi capaz de pedir realmente desculpa a ele por alguma coisa que você determinou na vida dele. Não adianta só se livrar da influência espiritual se a gente não faz esse processo de mudança. Não adianta colocar o nome aqui e esperar que o processo espiritual saia das obsessões se a gente não muda. Todo mundo quer deixar de sofrer, mas ninguém quer mudar. Ah, não, eu vou para aquele centro que teu passe faz barulho. Quero os espíritos sair tudo correndo. Eu quero passe de barulho. Que esse negócio de passe só assim e não sei. Não, eu quero passe de barulho. Né? Só as ilusões nossas de que isso vai fazer uma mudança que então a gente vai... Gente, nem Jesus. No Evangelho de João, Jesus, quando cura o paralítico, o que ele fala para o paralítico? Vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. Jesus está ajudando ele a tirar aquele momento ali, de sair de uma dificuldade, mas fala assim, mas o que você vai fazer que vai determinar se você vai sofrer ou não? Olha esse movimento de Jesus mostrando, na verdade, que a nossa responsabilidade sobre a mudança que determina se a gente vai sofrer ou não. Mesmo ele ali dando uma garibada e ajudando a gente a sair daquilo, vai depender do que você vai fazer daqui para frente. Ok? Vamos. Bom, vamos lá. A gente não Tentei vai... Eu escapar, tenho mas- muita pergunta, mas eu já vou sentar, tá? posso dizer para vocês que não vamos ter tempo Posso sentar? para responder Tá? todas. A primeira delas foi para casa, e eu vou responder. Por que não trouxe mais livro mais livro do que Não sou eu que tinha? trago, não. Aí eu vou dizer para vocês, não, nós tentamos comprar, tá esgotado, ok? Seu livro está esgotado. Na Ele, editora? acho que ele nem sabia, Não, na editora. não. E nós compramos os que tinham. Agora a Isabel está pedindo e vamos correr atrás em outros lugares para poder trazer o livro para vocês. Com certeza eles ok? vão editar outra, porque esse é um livro que, gente, é um livro... Eu já escrevi alguns livros, mas esse livro, quanto mais tem, mais as pessoas pedem e, assim... É isso. Então, a primeira foi para casa, não foi para ele. Essa Então, foi eu vou fácil. responder. Essa foi fácil. Essa foi fácil, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui as duas primeiras perguntas, elas são muito similares, tá? Então, eu vou fazer as duas, porque eu acho que elas estão no mesmo contexto. Ela pergunta, quem fez? Sim. Não sei se é homem ou mulher. Pela letra até eu sei, mas vamos lá. Mais ou menos. Como eu sei que o sofrimento, dor, se beneficia com a terapia de vidas passadas quando é
indicado, e vem na outra que diz: é, considera que qualquer pessoa pode trabalhar assuntos na regressão? Qual critério? Ou seja, é a pergunta o que indica a TVP ou qual é o critério, né? Aham. Então, é a mesma pergunta. Isso é uma pergunta interessante, importante, porque a gente, até na formação que eu dou para outros terapeutas, né, utilizarem, a gente procura dar uma base psicológica de avaliação do processo. Por quê? Quadros dissociados. Então, pessoas que têm esquizofrenia, quadros psicóticos, níveis de oscilação de bipolaridade muito significativas, a forma de trabalhar é a mesma, porque aí eu não vou usar regressão, porque, veja, eu não trabalho com regressão, eu trabalho com terapia. Eu uso a regressão, eventualmente, quando há uma necessidade de poder acessar a origem. E isso faz com que eu tenha vários outros recursos para poder atender essas pessoas. Mas, por exemplo, quadros dissociados. Não adianta você fazer uma regressão para alguém que está dissociado. É um processo diferente, porque, na maioria das vezes, a pessoa está regredida. Eu costumo dizer que nessa hora que a gente precisa fazer na regressão, fazer só retorno. Ela precisa só retornar da vida passada para agora, porque está identificada, às vezes, com aquele personagem do passado. De uma forma tão significativa, e essa é uma questão importante, que ajuda a gente a compreender muito dos quadros que a psicologia e a psiquiatria têm dificuldade quando a gente compreende essa fragmentação que pode acontecer no psiquismo. Mas compreender não quer dizer que a gente tenha recursos para poder, muitas vezes, ajudar. Então, pessoas que têm doenças descompensadas, cardiopatias descompensadas, não adianta promover uma catarse de alguém que tem um problema cardíaco. Essa pessoa tem que estar medicada. Eu já perdi risco cirúrgico com uma avaliação de cardiologista, e o cardiologista falou para o cara assim: que absurdo, esse terapeuta é besta pra caramba. Eu falei, mas eu sei que eu vou lidar lá, e eu preciso saber que o cardiologista falou assim: não, olha só, suporta viver a emoção. Né? Doenças descompensadas, mulheres grávidas. Por quê? Como a gente está falando do acesso ao psiquismo, na hora que a gente faz uma regressão, isso pode ativar uma experiência mais traumática do psiquismo do feto, porque está ali. Então, a gente vai trabalhar da mesma forma de atendimento, só que não usando uma regressão tradicional. Então, os critérios não é da regressão em si, em que momento que você pode usar e que é útil, mas quando falava em que casos, mas vejam, parece até aquele lixinho do interior, né? Sabe lixinho do interior? Unha encravada, queda de cabelo, impotência sexual. Serve para quase qualquer coisa. Porque, veja, a questão não é a regressão, a questão é levar a pessoa a tomar consciência desse tipo de padrão que ele está repetindo. Então, às vezes, eu uso um outro tipo de método, por exemplo, como partes internas, que eu uso essa dinâmica de partes internas, a pessoa percebe esse padrão sem nem necessariamente regredir. Não é a regressão que é terapêutico, é a forma de entender o ser humano e o que a gente aplica que vai ser terapêutico. Nem sempre eu vou usar uma regressão típica. Às vezes não precisa. Não é dizer que não precisa porque é proibido, é porque não tem necessidade de acessar. Uma coisa que a pessoa precisa é reconhecer uma parte dela, que é essa parte que reage assim. Na hora que ela toma consciência e muda, isso para mim que é terapêutico. Entende? Então tem todo um critério, até nas pessoas como eu falo, isso não estou falando pela regressão, por todo mundo que faz, porque cada um faz de um jeito diferente, né? Muitos terapeutas no mundo todo acham que tem que fazer catarse, tem que viver o trauma. Eu não sou favorável disso, porque eu sei que o que muda é a consciência desses traços da mudança, e não a catarse. Então, eu não promovo catarse necessariamente. Então, isso são anos de experiência, né? Só de regressão, tem mais de 15 mil regressões feitas, mais de 10 mil constelações feitas, que me fizeram começar a perceber o que realmente era terapêutico e não a técnica. A técnica é secundária. A técnica não é o mais importante. É a visão do ser humano que é mais importante para realmente ser efetivo na terapia. Você acabou de responder uma pergunta eu tenho essa mania, que eu não repetir, vou fazer, tá? Sobre a questão que você acabou de falar da técnica, que é mais importante do que realmente as questões. Então, essa daqui eu vou deixar de lado. Desculpem, depois, se vocês quiserem, pergunto pessoalmente. Como mãe espírita pode ajudar filho alcoólatra a se manter equilibrado? Muita prece. Esse é um desafio, né? Esse é o desafio, porque a gente compreende, como pai, né? A gente compreende a aflição de alguém muito próximo, a gente tendo a relação de mãe, de pai, ver alguém tão próximo, tão querido, em um caminho, às vezes, da autodestruição, né? Do autoflagelo, e a gente reconhecer que a gente tem muito pouco poder de mudar isso. Então, a gente tem oportunidade de mudar, mas a gente não tem a garantia de mudar. Então, o que a gente precisa, nesses casos, é ter um nível de acesso. Eu falei até para alguém que me perguntou aqui. É um nível de acesso de canal de comunicação para que possa realmente, nesse momento em que há o sofrimento maior, levar essa pessoa a ver o que ela está fazendo com a vida dela e poder, com isso, ser uma ponte para um processo de ajuda, porque sozinho é muito difícil sair disso. Então, seja um grupo de ajuda, um Alcoólicos Anônimos, seja um
um acompanhamento espiritual, mas qual é a oportunidade de a gente poder falar, criando uma oportunidade para que aquele filho possa fazer um movimento, mas com a certeza de que, na verdade, não há garantia que qualquer coisa que a gente faça, e as pessoas perguntam isso, né? O que é que eu faço para... Eu falei, você pode fazer tudo, mas não tem garantia. Por quê? Porque depende de muita coisa. Agora, tem algumas estratégias terapêuticas, como o amor exigente, que em casos de adicção costumam funcionar. Né? Então, por exemplo, amor exigente é algo assim, bom, então você não vai entrar em casa se não for depois de meia-noite. E eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu não vou te dar dinheiro porque eu sei que você vai usar esse dinheiro. Mas eu estou fazendo isso porque eu te amo. Não é porque não vou te dar dinheiro, porque isso aqui. Porque isso vai criando um distanciamento. Mas quando eu mostro que eu estou fazendo aquilo por amor, a gente chama de amor exigente, isso tende a trazer um tipo de conexão e colocar o limite. Agora, é sempre uma incógnita como é que essa pessoa vai reagir, porque nós estamos falando de uma alma que está ali num processo, às vezes, autodestrutivo, de amargura. Então, o mais difícil é isso, é estabelecer esse ponto de contato, de acesso, de oportunidade, mas cuidando muito da expectativa de resultado, porque essa a gente não tem como garantir, infelizmente. Ninguém tem. Aqui tem um que diz assim, sei que é compromisso assumido, mas assistir sofrimento que terei que aprender, desenvolver. Ainda não sei. Como é que é? Ela diz, é difícil assistir o sofrimento, né? E aprender, mas aprender o quê? Aí que tá, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou de 10 milhões, né? É isso que eu procurei trazer aqui nos exemplos, que o que está por trás, às vezes, desse tipo de fala, desse tipo de angústia, é exatamente, às vezes, isso, uma dificuldade de conseguir aceitar a vida do jeito que ela é. As dificuldades, às vezes, a gente não vai compreender, a vida é muito complexa. Então, um problema que a gente passa, ele tem ramificações, às vezes, tão maiores do que a gente é capaz de entender, que quando a gente começa a perceber, minimamente, normalmente tem a ver com aceitação, tem a ver com um nível de maior equilíbrio, de considerar, no mínimo, a realidade espiritual em detrimento da material, a gente está fazendo um nível de maior serenidade no enfrentamento. Porque a gente, às vezes, fica nessa obrigação. Eu tenho que entender para poder superar. E eu vou dizer para vocês que, às vezes, nem eu entendo. Às vezes, pela experiência, a gente acaba tendo uma compreensão, mas às vezes a gente faz uma vivência, faz uma regressão, parece para a gente fez o maior sentido. Quando o cliente chega na outra sessão e fala assim, não entendi nada daquela sessão, a gente fala assim, nossa, como é que pode? Por quê? Porque não é o entendimento que vai garantir, é a abertura para realmente começar a observar o que a gente precisa mudar. E às vezes nós estamos falando disso, né? Um nível de exigência, de rigor, de às vezes uma questão muito mais racional do que mais emocional. Então, isso é por isso que é muito sob medida, né? Não tem como a gente generalizar uma resposta, porque dependendo qual é o sofrimento dessa pessoa, é que a gente vai saber exatamente qual é o aprendizado. Porque para cada um dessa fala aí pode ter vários tipos de sofrimento, a forma de sofrer, né? Diferentes, entendeu? Qual a diferença entre aceitação e conformação e a importância dessa distinção para o crescimento individual do ser humano? Isso é fundamental. Vou ficar até em pé. Entre aceitação e conformação. conformação. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aceitar é fundamental para o processo de qualquer sofrimento. Principalmente quando a gente está falando de problemas de relacionamento, familiares. Aceitar é fundamental. O que é aceitar? Aceitar não quer dizer concordar. Aceitar não quer dizer conformar. Conformar tem a ver com uma resignação que é passiva. Então eu aceito, é porque é assim, então é porque Deus quer assim, então deve ser de vida passada. Isso é uma resignação passiva. Nós precisamos desenvolver uma resignação ativa. O que é uma resignação ativa? Se eu me deparo com uma situação que eu gostaria de transformar, que eu queria mudar, mas eu percebo que existe uma barreira do que é possível da realidade, eu não tenho outra alternativa senão aceitar. Meu marido está vendo agora lá Rebeca Andrade ganhando medalha de ouro. Não tem como não aceitar que ele tem uma prioridade agora que é diferente da sua. Mas você pode não concordar. Eu prefiro que você estivesse aqui. Seria melhor se você estivesse aqui. Então, a aceitação é um dado mínimo de você lidar com a realidade e falar assim, a realidade é essa. E não pode ser diferente porque é a realidade. Conformação é quando a gente não vai fazer... Agora, como a realidade está aí para ser transformada, a gente precisa desenvolver uma resignação ativa. O que é resignação ativa? Eu aceito que a realidade é assim, mas eu vou vendo qual é a forma de poder mudar. E vejo se então tem uma barreira que é impossível, então eu reconheço que é impossível, então eu vou aceitar, porque eu estou fazendo tudo para mudar, mas reconheço. Vou dar um exemplo para vocês levarem. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente está entrando numa estrada, parece que é reta, a gente está indo. De repente tem um muro. A gente fala assim, espera aí, tem uma estrada e tem um muro? Eu tenho que destruir esse muro.
Então a gente dá a cabeçada no muro, pá! Cabeçada no muro, pá! Começa a doer, o muro não sai do lugar. Isso é um sinal, opa, peraí, eu tenho que aceitar que tem um muro. O que está acontecendo? Eu vou ter que olhar para um lado, olhar para o outro, porque às vezes o muro ali é muito mais baixo. Às vezes ali tem um portão. Então, em vez de se insistir aqui, eu vou lá, então a vida está me testando o quê? A flexibilidade. E aí pode ser que quando eu chegue lá e veja no portão, quando eu abro, nossa, ali tinha um abismo, por isso que tinha um muro. E aí então eu vou ver que, na verdade, em vez de estar testando a determinação, estava testando a flexibilidade. Só que às vezes a gente testa o muro, está com a cabeça doendo, checa para os lados e não tem nada. Então a gente até às vezes tem que sentar e falar assim, talvez eu tenha que esperar. Porque às vezes é uma prova de paciência. E aí às vezes daqui a pouco o muro faz assim, a gente fala, nossa, agora está liberado, e a gente vai. Agora, pode ser que o muro seja de papel, e na primeira cabeçada que a gente dê, ele rasga e a gente segue. Como é que a gente vai saber se é uma prova de determinação, de flexibilidade ou de paciência? Experimentando. Então eu tento mudar, se não é, eu tento mudar. Se eu estou vendo que não tem alternativa, então é sinal que eu tenho que observar, tem alguma coisa que eu tenho que aprender. Então essa variedade que é uma aceitação dinâmica, é uma resignação ativa, e não uma conformação do que é assim mesmo, então deve ser, os espíritos vão fazer. Isso é a diferença fundamental, porque a aceitação ela não pressupõe a acomodação, ela pressupõe reconhecer o que a gente pode e o que a gente não pode. E a gente nunca sabe o que a vida está experimentando a gente nesse sentido. Então a gente tem que experimentar, reconhecendo que é assim mesmo. Esse é o aprendizado. Tentar que... Né? A gente tem dificuldade em relação a essa aceitação, porque a gente tem que reconhecer que a nossa realidade não vai prevalecer. A realidade é do jeito que ela é. Não adianta a gente tentar fazer o melhor. Não adianta a gente tentar ser perfeito. A gente tem que melhorar e a gente tem que aperfeiçoar. Melhor é em relação ao absoluto, o melhor. Melhorar em relação ao que eu sou. Então, eu estou sempre podendo melhorar. E tem sempre o melhor possível. Alguma coisa que impede que eu consiga ir além daquilo que eu consigo. Isso é um processo de aceitação que não necessariamente é acomodação. E isso é fundamental para o processo de crescimento. Essa tranquilidade de que nós estamos sendo levados a aceitar e continuar investindo na mudança necessária para a nossa vida. Esse é o sonho de consumo, né? O pessoal lá de cima não deve ter escutado nada. Vou fazer de novo. Se a melhora depende de nós, como melhorar se, em muitos casos, estamos mentalmente e psicologicamente doentes? Exatamente, aí que está, né? Como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem uma parte que fala sobre a loucura, sobre o suicídio, né? Algumas vezes o quadro de desorganização mental, de consciência, de tal ordem, que impede um movimento autônomo de mudança. Isso representa que a desorganização, às vezes, de tal forma que mostra como sendo uma necessidade de a gente viver aquilo sem uma alternativa consciente e lúcida para buscar. Mas quando a gente reconhece minimamente isso, a gente tem que começar a buscar, no mínimo, o alívio dessas pressões, buscando um processo terapêutico, um processo espiritual, de envolvimento. Por que muitas vezes, quando a gente fala na questão do trabalho na casa, porque vai levando a... Por que a caridade é tão importante? É porque ela vai levando, mesmo que ainda seja com interesse nosso, utilitarista, de poder desenvolver a caridade, ser generoso, ela vai realmente mobilizando uma outra dimensão da nossa realidade, de preocupação com o outro. Mesmo que a gente esteja fazendo uma forma egoísta, a gente está necessariamente na caridade começando a tomar consciência da necessidade do outro. Isso é uma quebra dos principais pilares. Então, mesmo quando não tem essa clareza, a gente investir, porque a gente fica sempre nessa intenção, na impressão do entendimento intelectual. Mas tem muito a ver com o estado. Às vezes a gente pode não estar compreendendo, mas se a gente, por exemplo, frequenta uma casa, frequenta uma reunião, e a gente tem um estado de bem-estar, isso é sinal que a gente está sendo atendido naquele momento, mesmo que a gente não esteja num processo consciente. Mas é claro que um processo mental mais desorganizado, ele dificulta uma ação deliberada. E aí, essa ajuda espiritual, essa ajuda que alivia as pressões, que alivia essa pressão interna, ela vai favorecer. Por isso que a gente fala tanto da importância de estar numa reunião pública, de passar por um passe, porque isso, mesmo não resolvendo conscientemente essa mudança, já começa a criar um ambiente transformador. Mesmo que ainda não seja com essa autonomia da nossa consciência, mas já a gente vai criando um ambiente transformador. No caso de um sofrimento presente relativo a uma atitude do passado,
em que foi priorizado o trabalho e achando que as outras questões estavam sendo atendidas, administradas, e hoje buscando resolver, mostrar o porquê naquele momento, a atenção foi direcionada para o trabalho, a pessoa hoje não admite que você se aproxime. Nós Quando eu vejo um caso desse, né, uma situação como essa, eu penso assim, nós estamos falando de culpa. Nós estamos falando de culpa. Uma pessoa que, de repente, ela avalia e constata que teve uma escolha, tem a lucidez de uma escolha que privilegiou algumas coisas que talvez tenha deixado outras de lado. A gente achava que estava tudo bem. De repente, a gente vê que, com isso, criou no outro uma lacuna, uma cobrança, uma deficiência, e aí, nesse momento, eu me deparo com isso. E aí eu tento mostrar para essa pessoa, e ela não entende, o que você pode fazer? Orar, né? Reza para essa alma, né? O que você pode realmente fazer? Nós temos uma ilusão, nós estamos falando de culpa, né? Então agora, parece que ela precisa entender para poder aliviar em relação à escolha. Se eu tenho consciência que o que eu fiz naquele momento foi o melhor possível, e ela não consegue compreender isso, eu não posso fazer nada. O processo de remissão da culpa não tem a ver com o outro. Agora eu vou complicar um pouco, tá? No finalzinho, mas agora eu que vou fazer difícil, tá? Mas isso é super importante. O processo de remissão da culpa, ele normalmente... Por que a gente desenvolve a culpa? Porque a gente, a partir do que a gente acha que é o erro, a gente tem remorso, a gente se arrepende, a gente tem um remorso e a gente passa por um processo de autopunição. Como é que eu posso ter feito isso? Olha só o que eu fiz, etc, etc. Mas percebe que esse movimento aqui é um movimento egoísta? Eu estou pensando em mim, não estou pensando no outro. Quando eu começo, então, a ter consciência que eu cometi um erro, eu me arrependo, a primeira coisa a fazer é chegar para o outro e falar assim, nossa, me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. A segunda coisa, isso trouxe alguma coisa de deficiência, eu posso reparar isso? Então eu vou reparar. A terceira e última coisa é auto-perdão. Não depende do perdão do outro, porque se o outro, apesar disso, não conseguir compreender, não há o que fazer. Agora, quando eu tomo consciência e eu me perdoo, porque eu percebo que aquilo foi o suficiente, eu saio dessa cobrança. E aí pode ser que a pessoa fique nisso, mas eu não vou. Imagina, eu imaginar que o meu obsessor ele precisa aceitar o meu perdão para me liberar dele. Isso é ingênuo. É quando a gente percebe e toma consciência que a nossa ação pode causar um dano ao outro, e a gente toma consciência disso, pede desculpa e sai dessa sintonia e a gente se perdoa, a gente reconhece que fez o melhor possível. O outro não entende. Eu posso até ajudar o outro nesse processo, mas não posso querer que ele compreenda os meus motivos. Por quê? Vamos colocar no lugar dessa outra pessoa. O sofrimento dela também está levando ela a aprender sobre alguma coisa. Sobre compreensão, também tem um aprendizado ali. A vida é muito complexa. Se todo mundo está envolvido num problema e tem um sofrimento, é sinal que nós temos a necessidade de aprender com aquele sofrimento, de formas indiretas. Ou seja, aquilo que causa para mim um sofrimento e causa para ela, também é um aprendizado para ela. Senão a gente fica pensando, ela precisa me reconhecer para que eu me livre do meu sofrimento. Nós estamos falando de culpa. Quando a gente toma consciência, a gente vai poder até compreender isso do outro. Mas não adianta eu esperar que o outro vai compreender, porque depende dele, não depende de mim. E aí, às vezes, a gente tem que... O outro está no fundo do poço. Não adianta a gente ir para o fundo do poço, não, eu quero que você saia aqui comigo. Por quê? A gente olha para o poço, como é que a gente sai? Se o outro está no fundo do poço, a gente pode se debruçar no poço, estica a mão e fala assim, vem. Vem. Aí, se o outro estica a mão, a gente puxa. Mas se o outro não estica a mão, não há o que fazer. Ok? Deus poderia atenuar os sofrimentos para evitar, por exemplo, guerras e atrocidades? O livre-arbítrio e o mérito dos espíritos explicam todos os males da humanidade? Eu tenho o meu trabalho de mestrado foi muito em cima disso, né? A crise da sociedade contemporânea como sendo uma crise de valores psicoespirituais. Nós atravessamos, como humanidade, o mesmo processo de aprendizado do sofrimento. Olha o que a gente passou na pandemia, né? A pandemia nos levou coletivamente a começar a perceber a importância de solidariedade, responsabilidade, ou seja, são também mudanças da nossa forma de conduzir a vida que são coletivas. Ah, Deus poderia permitir? Poderia, mas com que objetivo? A gente coloca ainda essa visão muito justiceira de Deus como sendo então aquele que pode tirar o sofrimento. Por quê? O que não quer dizer que a guerra seja boa, mas a guerra está... Vejam lá, Livro dos Espíritos, Lei da Destruição. A destruição, às vezes, é necessária para a gente, nesse momento limite, a gente falar assim, o que realmente é importante? Olha o que a gente passou na pandemia. Então, o que nós passamos coletivamente expressa o mesmo movimento, porque esse conjunto de almas que estão encarnadas tem o mesmo desafio de mudança de valores espirituais, de mudar de uma necessidade material para uma necessidade mais espiritual. Nós estamos sendo convidados a isso.
Não são mais as realizações materiais que nos deixam felizes, porque elas podem virar pó de uma hora para outra. Nós estamos sendo convidados a colocar valores em outras coisas, muito mais perenes, que sejam muito mais duradouras. Então, isso é permanente. Agora, os desígnios de Deus para a destruição, leiam lá o capítulo do Livro dos Espíritos, Lei da Destruição, para a gente entender o papel da destruição também no processo de crescimento. Né? A vida humana é a última, né? É difícil. A vida humana se processa sobre a lei do progresso. Se o sofrimento faz parte dessa lei na nossa face evolutiva, podemos concluir que é impossível evoluir sem sofrer? É impossível evoluir sem sofrer. Desse estado que a gente está, é impossível. Até por aquilo que a gente começou na fala, né, de manhã, o sofrimento ele representa um impacto e uma mudança necessária para o ciclo de desenvolvimento. Nós crescemos, desenvolvemos, envelhecemos e vamos desencarnar. Isso aqui é um desgaste, é um desequilíbrio, a doença e tal, como necessidade de refazimento desse ciclo. Então, ele é necessário. E, principalmente nesse momento, enquanto para nós, por exemplo, a questão física, material, ela é importante, lembra lá do valor, a gente coloca valor, quando a gente perde, a gente sofre porque a gente ainda está pegado a isso. Na hora que a gente começa a mudar isso, as perdas e as mudanças vão ser tidas como algo de aprendizado. Então, a gente deixa de sofrer o sofrimento. Lembra lá do início? Agora, o sofrimento, nesse sentido, ele é aquilo que ainda mobiliza para sair de uma zona de conforto e cristalização para um outro patamar de consciência que a gente está sendo convidado. E isso todos nós vamos passar o tempo todo, porque quando estamos o tempo todo, progressivamente, avançando no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Terminou? Eu posso terminar? Tem aqui uma pergunta, pode terminar aqui, depois eu peço a pessoa... Tem a pessoa que possa vir falar com você pessoalmente, tá. né, que quer saber como tá. você atende, quando você atende. Tá? Então, é isso. Chegamos... eu deixo só concluir. Conclua. Quero agradecer, né, a vocês pela paciência e pelo carinho de estarem aqui aturando minhas piadas. É uma forma de tentar trazer isso de uma forma mais leve para vocês, né, enfim, mas de um assunto que é fundamental porque tangencia todos nós. E quando eu estava falando agora, né, disso, do sofrimento ser inevitável, o sofrimento é que pode mudar. Quando a gente começa realmente a rever o que nós temos colocado, nós temos feito uma eleição daquilo que é importante, daquilo que é prioridade, e que às vezes o sofrimento está nos convidando a mudar essa prioridade. Aquilo que realmente a gente estava convencido das nossas verdades, convidando para uma outra realidade, para uma outra perspectiva, uma outra forma de ver a vida. E eu queria encerrar exatamente trazendo para vocês essa história, que é porque que quando a gente, então, vai atravessar, a gente recebe na vida uma missão de atravessar o deserto da vida. E quando a gente vai começar a jornada de atravessar o deserto da vida, Deus dá para a gente, e a vida fornece a gente uma mochila para a gente poder atravessar o deserto da vida. Mas a mochila é pequena. E a gente começa a ver que nessa mochila pequena, a gente precisa de muitas coisas para atravessar um deserto. É uma travessia desafiadora, longa. E a gente começa a encher a mochila de coisas que a gente acha que vão ser importantes. E a gente vê que precisa de mais. Então a gente coloca nos nossos ombros, nos nossos braços, no nosso bolso, as coisas que a gente acha que são importantes para a gente atravessar o deserto da vida. E a gente inicia a jornada. Em pouco tempo a gente começa a perceber que está muito cansativo, está muito pesado, e a gente não vai conseguir atravessar o deserto da vida se a gente não deixar coisas para trás. E a gente é convidado então, e lamentando às vezes, ter que deixar alguma coisa que parecia tão importante, alguma coisa que a gente carregava, porque senão a gente não vai conseguir avançar. E a gente se livra disso e avança. Chega um outro ponto que a gente começa a ficar revoltado, que a gente vai ter que largar mais coisas que a gente achava que eram fundamentais, mas sem isso a gente não vai conseguir atravessar o deserto da vida. E a gente vai deixando coisas, até que finalmente, quando a gente atravessa o deserto da vida, a gente vai ver que a mochila tem muito pouca coisa. E na verdade é porque a gente precisa de muita pouca coisa para ser feliz. A gente precisa das coisas essenciais para o espírito, aquilo que realmente nós vamos levar. Isso não quer dizer uma negação da nossa vida material, mas é fazer com que a nossa vida material ela esteja a serviço do nosso desenvolvimento espiritual. Quando a gente percebe isso, a gente vai ver que tem muitas coisas que a vida está convidando que a gente deixe para trás e que a gente ainda segura como sendo coisas importantes, não só materiais, mas aspectos da nossa vaidade, da nossa posição, da nossa verdade, que a gente precisa começar a compreender de uma outra forma para poder atravessar o deserto da vida. Muita paz. Muito bom, né? É uma alegria. Chegamos ao final, né? Mas é compensador, né? Essas manhãs que a gente passa aqui refletindo
sobre nós, sobre as realidades, né? Obrigada. Agradecemos a Milton e vamos fazer a nossa oração, né? Mais uma vez, que a gratidão seja o sentimento que brote real, que brote com verdade do nosso sentimento, pela oportunidade que esta vida está nos oferecendo, Senhor, de tantas reflexões, de tantos movimentos que possam nos auxiliar a caminharmos mais leves, mais despertos, para aquilo que possa realmente reverter para nós na serenidade que tanto buscamos, na pacificação interior que almejamos, mestre querido, para caminharmos cada vez mais buscando a nossa realidade primeira como filhos de Deus, espíritos imortais e criados para sermos felizes. Que a tua paz, Senhor, esteja em nossos corações e nos permita um final de dia, ainda retornando portas adentro de nossas almas, buscando no nosso interior respostas que ainda não conseguimos acessar, mas que possam nos chegar para nos auxiliar neste caminho. Em teu nome, em nome de Maria, em nome de Deus, nós vamos então encerrando este momento de reflexões, de trabalho na Casa de Maria. Graças